Graça e paz. Obrigada, louvor. Vocês são um arraso, um sucesso em Deus. Daqui a pouco a gente volta. Amém? Pois é, irmãos. O currículo de serviço é grande, né? Aleluia. Mas é o tempo de servir mesmo, né? Enquanto a gente ainda estou solteira, é tempo de servir, né? Não que casado não sirva, mas o fluxo já diminui, né? Que existem outras obrigações. Mas esse ano eu entendi do Senhor realmente que era um tempo de eu entregar o máximo que eu tinha, até mesmo para ajudar, que outras pessoas estão fazendo escola de ministros, no Rema, e diminuiu a quantidade de pessoas disponíveis para servir. Então, eu me disponibilizei e eu sei que não faço nada esperando em troca, mas eu sei que eu sirvo a um Deus galardoador e aquilo que eu faço por amor a Ele, Ele não passa desapercebido aos olhos dEle. Amém? E isso eu digo para você também. Se você serve, não tenha dúvidas que Deus está vendo e que não passa desapercebido. E se você não serve, gostaria de te dizer que você está perdendo uma grande oportunidade de crescer. Porque serviço é crescimento. A gente cresce com os amigos que a gente serve junto, a gente é esticado em Deus mesmo e a gente avança muito. Então, se você não serve, eu estou aqui te inspirando para você servir. E você vai ver quanto que você vai ser abençoado, porque você decidiu abençoar outras pessoas. Amém? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Quando eu recebi o convite, para mim eu fiquei muito feliz mesmo, foi uma grande honra. Eu estive aqui com o Louvor Jovem, já tenho acho que uns 2 anos, e eu lembro o quanto foi bom. Foi acho que foi um sábado, a gente passou o sábado inteiro aqui. Foi bom demais, e eu lembrei com expectativa, né, de voltar aqui com essa família maravilhosa, e fico feliz em ver vocês crescendo, avançando, e não vai parar por aqui, amém? Em breve, um templo maior, mais pessoas, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Aleluia. Então, né, como a Adriana já tinha falado, hoje é um dia muito especial onde a gente celebra realmente a chegada da Mama Jen, do Pastor Bud. E a história deles, ela é uma história de obediência, uma história de fé. Né? Eu acredito que, assim como eu, muitos de vocês são gratos por essa palavra da fé ter chegado até nós, por ter realmente transformado as nossas vidas, porque... Não sei você, mas eu vim de outra igreja, eu já era cristã, mas eu percebi uma revelação maior da palavra, né? Então, nós precisamos ser gratos pela revelação da palavra que chega até nós. Amém? Não existe igreja melhor do que igreja, todos somos corpo de Cristo, mas nós precisamos ser gratos pelaquela palavra que chegou na nossa vida e transformou. Amém? E a gente está aqui para celebrar, está aqui para comemorar, mas eu também gostaria de que a gente analisasse um pouco a vida, a história do Pastor Bud, da Mama Jen, e o que a gente pode tirar como ensinamento dessa história. Amém? E venhamos e convenhamos, obediência e fé é o pilar dessa história, né? E se eu posso dar um título para essa mensagem, seria: tem provisão na obediência. Amém? Vocês podem repetir comigo? Tem provisão na obediência. Tem provisão na obediência. Aleluia. Provisão, o ato de prover, de abastecer, de fornecer. E nós sabemos que Deus, Ele é a nossa fonte de tudo que nós precisamos. Não importa qual seja a área, a provisão que nós necessitamos, nós vamos encontrar no Senhor. E aí nós vamos ver, na história do Pastor Bud, da Mama Jen, algumas das provisões que eles desfrutaram, e a gente vai agarrar esse aprendizado hoje para receber na nossa vida também. Amém? Então, já de início, a gente já identifica que eles desfrutaram de uma provisão de segurança e garantia. Eles eram do Alabama e Deus direcionou que eles fossem para Tulsa fazer o Rema. Hoje nós temos o Rema, bem dizer, na porta da nossa casa. Né? Eles eram 1.200 quilômetros, quase 12 horas aí de viagem. Então, eles precisaram realmente se mudar para lá. Então, aqui já tem uma desculpa que a gente tem que acabar. Né? Ai, de repente estou cansada porque é muito longe. Não tem desculpa. Se eles puderam mudar de cidade, eu acredito que o seu esforço de
algumas horas de trânsito, de repente, dormir um pouco mais tarde porque está na aula, vai valer a pena. Eles escolheram e vocês escolherão também. Amém? Não tem como você se expor à palavra, aprender e praticar a palavra e não ser abençoado por isso. Amém? Então, como eu disse, eles tiveram que se mudar, né? E aí, eles precisavam começar uma vida nova, num lugar novo. E Deus tinha falado para eles, vá para Tulsa e faça o remo e depois vocês vão para o Brasil. Eles não tinham garantia de nada. Naturalmente falando, eles não tinham garantia de nada, mas eles tinham a palavra, que era a única e suficiente garantia que eles precisavam. Amém? Então, aqui, já posso dizer para você que se você tem a garantia da palavra, você não precisa de mais nada. A palavra ela é o suficiente para te sustentar, para te garantir a obedecer e vai dar certo. Amém? E quando a gente vai lá em Gênesis 12, 1. Vamos lá. Gênesis 12, 1. Aqui fala da história de Abraão, né? Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deus disse para Abraão, sai, vai andando que eu vou te dizer para onde é. Aqui o pastor Bud e a Mama Jen já teve uma vantagem, né? Porque pelo menos eles sabiam para onde estava indo. Abraão teve que literalmente ir na fé. Vou andando para Deus me mostrar para onde que eu vou, né? E no versículo 2 ele diz, e far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Deus falou vai, não disse para onde, e disse o que ia acontecer. Eu vou fazer de você uma bênção, uma grande nação. Amém. Deus falou algo além disso? Aleluia. Deus falou algo além disso? Deus falou apenas vai e eu te abençoarei. Ele não sabia qual era o processo, ele não sabia o que ia acontecer no decorrer do caminho, mas ele decidiu obedecer. Da mesma forma, pastor Bud e Mama Jen. Deus falou, vai para Tulsa, e o que vai acontecer eles não sabiam. Então, em ambos os casos, a gente consegue ver que eles literalmente se agarraram na garantia da palavra. Então, a primeira provisão que eles desfrutaram foi de garantia. Garantia de que Deus é fiel para cumprir o que Ele prometeu, que Deus é fiel para velar pela sua palavra, e se Ele disse vai, e eu estou obedecendo uma ordem dEle, eu serei abençoado e provido em tudo que eu preciso. Não importa, mas eu quero saber como que vai ser, quando que vai ser. Se Deus te deu uma direção, você tendo as informações completas ou não, obedeça ao que Ele disse. Obedeça ao que Ele disse. E o que você tiver que saber, Ele vai revelar. Mas nem tudo nós temos que saber. Já deixo isso bem claro aqui. Deus não é obrigado a dizer tudo para a gente. Mas se nós queremos desfrutar daquilo que Ele nos prometeu, a gente obedece sabendo ou não. Amém? E a partir do momento em que você decide obedecer, independente de conhecer, independente de ver circunstâncias favoráveis ou não, independente de ver algo que dê sentido, você decide obedecer. Senhor, eu não sei o que me espera, mas eu sei que você é bom, que você não falha, então eu vou te obedecer e vai dar tudo certo. Amém? Aleluia. Então, só para reforçar, se você tem uma palavra de Deus, mesmo que você não tenha detalhes sobre isso, obedeça. Obedeça porque você tem a garantia da palavra e você não precisa de nada além disso. Amém? Aleluia. Outra provisão que eles desfrutaram foi de pessoas, parceiros que Deus colocou na vida deles, né? Antes de chegarem em Campina Grande e até mesmo depois, o Senhor conectou muitas pessoas ao apóstolo Bud e Mama Jen, né? E muitas pessoas mesmo. Mas eu gostaria de destacar o apóstolo Guto e Suelen. A gente vê na história que eles literalmente eles serviam o tempo todo o pastor Bud e Mama Jen, porque era tudo novidade para eles aqui, eles não entendiam, não conheciam. E enquanto eles eram uma bênção, enquanto Guto e Suelen eram uma bênção para o pastor Bud e Mama Jen, eles também foram grandemente abençoados. E aqui a gente tem uma chave muito importante, de que uma conexão divina, ela é bênção para ambos os lados. Quando Deus te conecta a alguém, você vai abençoar esse alguém, mas você também vai ser abençoado, porque conexão divina é assim. Amém? Eu lembro que quando eu cheguei aqui em Recife,
Acho que pelo meu sotaque vocês perceberam que eu não sou daqui. Eu sou do Rio e quando eu cheguei aqui, eu fui abençoada com grandes e maravilhosas conexões. Inclusive, pastor Guilherme e Adriana são bênçãos na minha vida, grandes amigos que o Senhor me deu. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês um testemunho de uma pessoa que foi um parceiro que Deus colocou na minha vida, na época do Rema. Eu não trabalhava, eu estava tentando, eu sou fotógrafa, e assim que eu cheguei, eu falei, estou vindo por direção de Deus, então vai dar tudo certo. Não foi bem assim, não que tenha dado errado, mas não aconteceu como eu tinha planejado, como eu tinha esperado, né? Eu achava que ia chegar aqui, pá, pum, pronto, está tudo certo, e não foi bem assim. Houveram os desafios no caminho. E nessa época do início do Rema, eu nem ia fazer, mas eu estava lá no seminário de verão, e um casal que estava sentado do meu lado, eu não conhecia ninguém, e um casal que estava do meu lado, que era um casal de diáconos, mas no dia eles não estavam servindo, eles falaram que Deus tinha direcionado eles a dar uma oferta para mim, para minha matrícula no Rema. Aí eu, uau, eles nem me conhecem e estão me dando uma resposta de algo que eu tinha decidido. Eu não vou fazer, porque eu não tenho como assumir uma despesa de algo que eu não tenho dinheiro para pagar. Mas aquilo foi uma resposta. Deus falou, eu estou te dando aqui a matrícula e o resto também virá, só confia. E eu obedeci, fiz minha matrícula. Só que quando chegou lá no Rema, eles antes ficam fazendo aquelas propagandas, né? O pessoal anunciando como que funciona, as matrículas e tal. E muita gente dá testemunho de carona. E o que acontece? Eu não tenho carro, não tinha ônibus que fizesse um trajeto da minha casa para o Rema, e eu quis crer na carona. Falei, se todo mundo recebeu carona, eu creio na carona também. Porém, aleluia, cheguei, fui no primeiro dia andando, crendo na minha carona. Na hora de ir embora, não tinha carona. A monitora chegou a procurar algumas pessoas, e eu via nitidamente, assim, na cara da pessoa, tipo uma má vontade, sabe? Aí eu tenho certeza que se ela continuasse procurando, ela ia achar, e ela estava disposta a isso. Mas eu falei assim, eu fiquei constrangida com aquilo. Entendam, não é que essas pessoas sejam ruins. De repente não estavam num bom dia, de repente não podiam realmente dar carona. Entendam, mas ali para mim foi meio frustrante. Aí eu fui embora para casa, né? Triste, chorando, andando. Era escuro, não tinha muito movimento, né? Mas eu fui, e eu lembro que no meio do caminho, eu chorando, eu falei, não, eu não vou chorar. Se o Senhor disse para eu fazer o Rema, eu vou fazer o Rema com carona ou sem carona, andando ou não andando, no escuro ou no claro, com gente sem gente, eu vou fazer, e você vai me prover, inclusive, a alegria de fazer esse trajeto. E decidi, fui no segundo dia. Cheguei no segundo dia, assisti a aula, já estava certo que não tinha carona e ia embora andando. Quando eu saio do Rema andando, aí uma senhora fala assim, moça, você sabe como que faz para chegar não sei aonde? Esse não sei aonde era no quarteirão da minha casa. Aí então, eu não sei, porque eu não sou daqui, eu só sei ir andando, porque eu estou indo para lá andando, mas de carro eu não sei orientar a senhora. Aí ela, então entra aqui no carro que a gente vai descobrir. Minha gente era amiga de turma, fizemos 2 anos de Rema junto, tive carona os 2 anos, indo e voltando. Aleluia! Mas entendam, poderia ter vindo a carona no primeiro dia? Poderia, mas eu vejo como um teste do meu coração. Você está disposta a obedecer mesmo que não seja favorável? Sabe? Eu poderia, não consegui carona, é perigoso, uma mulher andando sozinha na rua. Eu poderia usar isso como desculpa. Não estou dizendo para ser imprudente, ok? Mas eu estou dizendo, na minha situação, eu poderia usar isso como desculpa. Naturalmente é lícito, mas eu estaria desconsiderando a direção que Deus me deu. E porque eu decidi obedecer, independente de circunstâncias, independente de ser bom ou não para mim, ele viu a atitude do meu coração, ele viu a sinceridade, ele viu que eu confiava nele e viu que eu estava pronta para receber aquela bênção. Amém? Então foram 2 anos de carona, ida e volta. Foi uma bênção, graças a Deus. E como eu disse, uma conexão divina, ela é bênção para ambos os lados. Amém? Então, ela, para mim, ela foi uma benção de uma carona, sim, mas eu também lembro que ela estava passando por situações bem complicadas na vida dela. E ela encontrou em mim uma parceira, uma amiga de oração, uma pessoa até para descontrair, que eu fazia. Como ela era mais velha, né, eu brincava com ela e isso para ela não era normal, né? Tipo, ela morava sozinha. Então, para ela eu fui uma companheira, eu fui uma amizade, eu fui uma ajuda, apoio de oração mesmo. Então, assim, foi uma bênção para mim e para ela. Conexões divinas são bênção para ambos os lados. Amém?
Aleluia! Na nossa caminhada de obediência vai ser assim. Sempre Deus vai nos conectar a pessoas. Algumas pessoas vão ser para sempre, outras pessoas vão ser por uma estação, mas Deus sempre vai nos conectar a alguém. E a gente precisa estar atento a essas conexões, porque nunca é em vão. Amém? Aleluia! Lá em 1 Reis 17, abre aí, por favor. Primeira Reis 17. A partir do versículo 7, gente, perdão, olha, eu falando de conexão, falando de gente, e não falei das minhas amigas. Amigas, me perdoem, vocês sabem que vocês moram no meu coração. Gente, Flávia e Amanda, Flavinha e Amandinha, né? Bênçãos na minha vida, conexões do Senhor, amém? Estão aqui comigo hoje, e vocês também têm para receber aqui, amém? Aleluia! São a bênção, gente. Desculpa, perdão, mas eu amo vocês. Vamos lá. 1 Reis 17, a partir do versículo 7, a gente vê a história da viúva e do profeta, né? E era uma época de seca, uma época de fome, e o Senhor disse para Elias lá no versículo 9, eu estou lendo na NVI, vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia indo buscar água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Juro pelo nome do Senhor teu Deus, ela respondeu, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha no jarro e um pouco de azeite na botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha da vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e sua família. Aleluia. Sabe, queridos, Deus já havia falado para a viúva que ele mandaria um profeta para ela sustentar, alimentar. De repente, quando Deus falou isso para ela, pode ser, não sei, estou conjecturando, que ela estava numa boa fase de abundância, estava sobrando. Mas quando o profeta chegou, ela estava aqui na última refeição para comer e morrer. Né? Mas Deus tinha dito que ela iria alimentar o profeta. Então, provavelmente ali ela nem considerava como uma opção que era aquele momento, que era aquele profeta. Amém? E quando Deus falou com Elias que ia providenciar uma viúva para sustentar ele, provavelmente ele pode ter pensado, nossa, vai ser uma viúva de muitas posses, né? Ela tem muita herança para me sustentar. E aí, quando ele deu de cara com uma viúva catando gravetos para fazer a última refeição e comer e morrer. Naturalmente falando, a gente enxerga essa conexão como, bem, eu acho que não é essa pessoa, ou eu acho que esse não é o tempo, porque não condiz com o que eu estava imaginando. Deus não disse em que época que ia ser, se a viúva era rica ou não, se a viúva ia ter dinheiro ou não. Ele disse que ia acontecer, né? Então, quando a gente vê essa história, a gente consegue perceber nos dois que eles desconsideraram o natural. Porque a viúva, de início, ela falou, não tenho nada, só um pouco de farinha na botija e o azeite. E ele, como homem de Deus, ele primeiro pediu água. Né? E depois, isso eu fico imaginando, né? A gente entra na história e fica tentando imaginar como foi. Eu fico imaginando, ele pediu água como se fosse para qualquer pessoa, mas pode ter vindo naquele estalo, essa é a viúva. Ele pode ter percebido em Deus, aí, essa daí é a viúva. E aí ele pediu, aproveita e me traz pão. Então, quando a gente vê essa história, a gente vê que eles desconsideraram o natural e eles focaram no que Deus disse. Eles se agarraram no que Deus disse. O Elias falou, se Deus disse que uma viúva ia me sustentar, não importa como vai ser, Deus vai fazer. E a viúva disse, Deus disse que eu ia sustentar um profeta. Se
ele vai fazer ou não, é responsabilidade dele. Eu vou obedecer. Então vai vir o comando. Ela foi e ele diz, faça primeiro para mim e depois faça para você. Ele já estava garantindo, não vai faltar. Mas eles dois, e diz lá no versículo 15, a comida durou por muitos dias para Elias, para a viúva e sua família. Ou seja, eles só desfrutaram disso porque os dois decidiram obedecer, independente do que estava, o cenário que estava na frente deles. Amém? Eles não olharam para as dificuldades, para as circunstâncias, para os problemas, para o cenário desfavorável. Senhor, se você disse, eu vou te obedecer e você vai fazer acontecer. A palavra foi liberada para os dois e depois foi liberada através do profeta. A farinha e o azeite não vão faltar. Então, eles se agarraram na palavra e eles desfrutaram do que Deus disse porque eles decidiram obedecer, independente de circunstâncias. Amém? Aleluia! Então, independente das impossibilidades que possam estar à sua frente hoje, cada um tem algo que o Senhor está convidando para obedecer. Cada um tem uma área que Deus está sinalizando. Eu preciso que você faça isso. Eu preciso que você mude nisso. Cada um aqui tem a sua área que precisa obedecer. E eu quero te dizer que, independente de circunstâncias, independente de cenário desfavorável, obedeça. Porque Ele é que garante. Ele que tem a responsabilidade de fazer acontecer. A sua parte é obedecer. Quem faz é Ele. Amém, queridos? Então, nessa história aqui, da viúva com o profeta Elias, a gente aprende que a gente não deve desconsiderar as pessoas com as quais o Senhor nos conecta. Amém? Não perca a oportunidade de ser bênção para alguém e também ser abençoado nessa conexão que o Senhor proporcionou. Amém? Porque isso ele vai te trazer resultados muito além do que você pode imaginar. Entenda, sobrou. Eles comeram por muitos dias, não só Elias, como a viúva e a sua família. Então, você não sabe qual é o resultado da semente que você investe numa conexão divina. Não desconsidere, não despreze. A gente já ouviu isso com certeza. Às vezes, uma conexão vem num pacote que a gente não está esperando. Né? O presente que a gente quer vem num pacote que a gente não está esperando. Mas nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E ele vai sinalizar. E a gente vai entender. Naturalmente, para mim, isso aqui não faz sentido. Mas eu percebo que eu tenho que fazer, que eu tenho que me conectar. Enfim, qual é a obediência que você está pedindo? Naturalmente, você não vê para acontecer. Mas você fala, Senhor, eu vou te obedecer. Aquilo que você está me sinalizando, eu vou obedecer. E eu sei que vai acontecer. E eu fico imaginando, o pastor Bud, eu tenho certeza assim, que ele não fazia ideia da proporção que o ministério iria tomar. Deus pode ter liberado para ele que ele ia abrir um ministério muito grande, que iria se expandir, mas eu tenho certeza que ele não imaginava a proporção que está hoje e que ainda vai chegar. Amém? E eu não posso dizer 100% de certeza, vamos dizer 99% de certeza, que ele também não esperava que hoje, apóstolo Guto, na época nem cristão era, aceitou Jesus através deles, ia ser o sucessor dele. Eu tenho certeza que o pastor Bud não fazia ideia de que o pastor Guto iria virar um apóstolo, o seu sucessor, e dar continuidade a esse ministério. Mas os dois perceberam que era uma conexão divina. O pastor Guto, apóstolo Guto, foi uma bênção para o pastor Bud. Pastor Bud, uma bênção para o apóstolo Guto. E ambos desfrutaram das bênçãos de uma conexão divina. Amém? Então, não despreze as pessoas que o Senhor conectar a você. Não vá esperando algo em troca. Vá na intenção de dar. Dê o seu melhor, faça o seu melhor. E Deus vai te galardoar por isso. Amém? Aleluia. Outra provisão que eles desfrutaram foi de abundância. Uau! Eles chegaram aqui, Mama Jane trouxe até papel higiênico, gente, que ela não sabia nem como que era o Brasil, né? Mas ela trouxe, mas aleluia, quando ela chegou aqui, ela viu que não era necessário aquilo tudo, mas faz parte da história, né? Amém. E quando eles chegaram, eles não tinham. Hoje nós vemos o ministério na proporção que está. Mas o ministério começou muito pequeno. E começou, inclusive, sem ser um ministério, porque eles chegaram aqui, eles foram servir em um campo missionário lá no sul. Depois eles foram para São Paulo, depois vieram para cá, ou seja, eles foram respeitando os processos. Eles não chegaram aqui, olha, eu vim para o Brasil abrir um ministério porque Deus disse que eu ia abrir um ministério. Não foi assim. Eles chegaram aqui, pisaram, entenderam, Senhor, estamos aqui, o que a gente faz agora?
E aí Deus foi fazendo o processo com eles. Porque durante esse processo eles foram recebendo ferramentas, aprendizados, ensinamentos para estarem prontos para dar início ao que Deus tinha prometido, que era o ministério. Então, muitas das vezes, a gente fica esperando o cumprimento daquilo que Deus disse, que é algo muito grande. E Deus é um Deus grande. Ele só tem coisas grandes para nós. Mas para que desfrutemos do que é grande, a gente precisa aprender no processo, na caminhada, em coisas que, de repente, você acha que não tem nada a ver. Ai, nada a ver isso aqui com o que Deus disse. Ei, mas se Deus te colocou aí, é porque tem algo ali para você aprender, algo ali para você receber, para quando você chegar nas coisas grandes que Ele falou, você está com as ferramentas certas. Amém? Aleluia! A gente veio conversando no carro, ali temos uma tia do DI maravilhosa, que há um galardão para a tia do DI. Quem aqui é tia ou tio do DI? Glória a Deus. E eu declaro, em nome de Jesus, mais tias e tios chegando, viu? Em nome de Jesus. Porque há um galardão especial, minha gente. Há um galardão especial para o DI. Eu fui do berçário. Gente, eu amo criança, eu amo. Mas é diferente, né? Você está com uma criança, você está com... Aleluia, várias crianças, glória a Deus. Mas eu sei que aquilo foi um tempo onde eu estava ali, não tinha nada a ver com o que Deus tinha me dito. Mas ali eu estava recebendo ferramentas de paciência, aleluia, glória a Deus, de amor, coisa linda de Jesus, entendeu? Então, assim, a gente vai lidar com pessoas, e pessoas são diferentes. Então, tem pessoas que você vai precisar usar a sua firmeza, tem pessoas que você vai precisar usar a sua paciência, tem pessoas que você vai... Enfim, e enquanto você está aprendendo no processo, parecem coisas nada a ver, mas você está recebendo instruções, ferramentas para lidar com essas pessoas, para lidar com as situações que vão surgir. Amém? Então, eu nem ia falar isso aqui não, mas, aleluia, Deus é bom, né? Está falando no coração de alguém. Sério, desde que eu comecei, eu não ia falar aquilo do serviço. Estou falando agora do serviço de novo. A gente precisa valorizar, sabe? Toda vez que eu cultuo, eu sou grata a Deus por quem está nos bastidores servindo. Amém? Um dia eu estou no bastidor, mas no outro dia eu estou servindo. Às vezes é num culto, eu estou no bastidor, no outro culto, eu estou servindo. Mas, glória a Deus, por todos aqueles que têm um coração disponível para servir. E eu declaro essa consciência de serviço mesmo aqui nessa igreja. Que haja o prazer, a consciência de que como é prazeroso servir ao Senhor. Amém? Nós estamos servindo pessoas? Sim, mas estamos servindo para Deus. Amém? Então, se você não serve, sirva. E se você serve, que a sua consciência de amor por esse serviço seja cada vez maior. Amém? E haverá grande colheita para aqueles que servem de coração. Aleluia. Então, como eu estava falando, outra provisão que eles desfrutaram era de abundância. Eu não sei detalhes dessa história, mas quem aqui já foi lá na sede, Campina Grande? Amém. Quem não foi ainda, eu declaro que vai. E vai ser abençoado. Porque, gente, pisar naquela terra é outra coisa, assim. Realmente, existe uma porção diferente quando a gente pisa lá. E eu declaro que quem ainda não pisou, vai pisar e vai receber das bênçãos daquele lugar. Mas quem já foi, sabe que a igreja é enorme. Tem as cadeiras bem acolchoadas e tal. E, inclusive, eu declaro cadeiras novas chegando para lá, para substituir as que precisam e para expandir também, para que cada vez mais pessoas sejam alcançadas. Amém? Cadeiras novas para lá, cadeiras novas para aqui, se vocês quiserem. Cadeira para quem quiser, eu declaro cadeira chegando. Aleluia. Recebe, viu? Falei brincando, mas recebe. Aleluia. E eu não sei detalhes dessa história, mas eu sei que o pastor Bud, ele ofertou cadeiras para uma igreja que nem era do ministério, entre aspas, né? A concorrência. A gente sabe que não é concorrência porque é tudo reino de Deus. Mas eles não tinham lá grandes coisas, isso foi lá no início. Eles já não tinham grandes coisas, ele ainda deu do que tinha. Ele deu cadeiras para essa outra igreja. E por causa da generosidade dele, e por causa dele ter respondido a um princípio bíblico que é de semear, de ser generoso, hoje nós estamos desfrutando dessa colheita. Amém? Eu acredito que, de repente, ele queria dar algo melhor, ou uma cadeira melhor, ou quantidade maior, não sei, acredito que talvez, mas ele deu o que ele tinha. Amém? E porque ele deu em generosidade, respeitando um princípio bíblico de semear,
Hoje nós estamos colhendo. Ele colheu, mas a colheita continua até hoje, por causa dessa atitude de generosidade dele. Hoje nós desfrutamos de abundância porque ele lá semeou. E eu tenho certeza que não foi só essa situação. Essa situação é que a gente tem conhecimento, né? Quem não tinha está sabendo agora. Eu também soube um dia aí, né? Mas não tem como você seguir em princípios, cumprir ordenanças divinas e não colher abundantemente em bênçãos do Senhor. Não tem como, vou repetir, não tem como você obedecer princípios, obedecer ordenanças divinas e não ser abundantemente abençoado por isso. Amém? E essa situação dele me leva lá em Marcos 6, a partir do versículo 30, onde, não vamos ler, não precisa abrir, Jesus ele foi movido em compaixão por aquele povo, que era uma multidão, que ele ia despedir, as pessoas estavam há muito tempo sem comer e iam fazer uma longa viagem. E ele não queria despedir aquele povo com fome. E ele, lá no versículo 41, aí o menino entregou 5 pães e 2 peixes, lembrando que aprendi com o Rick Renner e vou compartilhar com vocês. Olha que chique. No YouTube, tá? Não foi tete-a-tete, não. Mas ele falou que esses 5 pães e 2 peixes não era o pão tipo que a gente conhece hoje, pão francês. É pão francês que chama aqui? É. Olha, arrasei. Não era pão francês, era tipo hoste. Sabe aquele pãozinho bem pequenininho? E o peixe não era peixe, era tipo sardinha. Então, assim, se a gente achava que 5 pães e 2 peixes era pouco, sabendo que 5 pães e 2 peixes eram esses, era menos ainda. Só que se a gente olhar na história, o menino ele não desprezou o que ele tinha. Ele entregou. E Jesus ele não desprezou o que ele recebeu. Pelo contrário, ele foi grato. E a compaixão misturada com gratidão e fé fez com que todos fossem alimentados. Todos. Diz lá no versículo 41, Jesus rendeu graças, partiu o pão e pediu que distribuíssem. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E ainda sobraram 12 cestos cheios de pão e peixe. O que a gente aprende com isso? Não tem como. O natural acontece. Vem na nossa mente. Nossa, mas isso é tão pouco. Isso não é nada. É o que Deus está te pedindo? Entrega. Entrega. Porque nada é tão grande que você não possa ofertar. E nada é tão pequeno que Deus não possa multiplicar. Se Deus está te pedindo algo, não olhe para o tamanho do que Deus está te pedindo. Se para você parece muito, mas Ele está te pedindo, é porque não é muito assim. É porque você pode dar. Se o que Ele está te pedindo você acha pouco, e Ele está te pedindo, não é tão pouco assim, porque Ele vai fazer multiplicar. Amém? Então, isso, gente, é a palavra, é o cumprimento da palavra. Deus diz, Ele garante e Ele faz acontecer. Então, independente do que Deus esteja te direcionando no que diz respeito ao dar. Agora eu vou falar exatamente do que diz respeito ao dar. Não menospreze aquilo que você tem. Se Deus está te direcionando a dar, dê. Se é um dinheiro, se é tempo, se é um bem, não importa o que é. Se Ele está te direcionando a dar, dê. E não se preocupe que não vai faltar. Não se preocupe que não é pouco demais. Amém? Vai ser uma bênção para quem vai receber. Vai ser uma bênção para você que está dando. Amém? Vou repetir isso. O que Ele está te pedindo não é muito ao ponto de que você não possa dar. E não é pouco ao ponto de que Ele possa multiplicar. Amém? Não desconsidere aquilo que o Senhor está te direcionando. Amém? Não faça com o coração focado em receber algo em troca, mas nós sabemos que temos um Deus e Pai bom, galardoador, e que Ele vai fazer voltar para a gente a semente que a gente lançou. Aquele que semeia, colhe. Isso é para o bem e isso é para o mal também. Mas estamos aqui falando do povo de Deus, que só semeia o bem, aleluia, glória a Deus. Vamos escolher todo o bem que nós estamos lançando nessa terra. Amém? Para finalizar, deixa eu chamar o louvor, por favor. Eu quero voltar lá na primeira provisão que a gente falou, que foi de segurança e garantia.
Aleluia. Segurança e garantia. Eu não sei qual é a área que você está sendo convocado a obedecer hoje. Né? Cada um vai olhar para dentro de si e entender em Deus qual é a área que você está sendo convocado a receber. Mas eu quero reforçar que, por mais desafiador que possa parecer ser, não vai acontecer pela sua força ou pela sua capacidade. Muitas das vezes a gente recebe uma direção de Deus e a gente fica assim, meu Deus, mas como que vai ser? Como que eu vou fazer? E Deus está falando, qual foi o passo que eu te pedi? Dê esse passo e eu vou fazer acontecer. Quando vier outro passo, eu vou te direcionar. Você vai saber o que você tem que saber no tempo certo, no modo certo. Então, não fique esperando o cenário completo estar pronto, Deus te entregar o plano completo para você obedecer. Ele te deu um passo, obedeça esse passo. A partir do momento em que você obedecer esse passo, Ele vai te dar uma nova direção. É aquilo, você dá o passo, Deus coloca o chão. Você dá o passo, Deus coloca o chão. Mas dê o passo confiante, porque Ele vai colocar o chão. Ele é fiel para cumprir o que Ele promete. Então, independente do cenário que esteja ao seu redor, obedeça ao que o Senhor tem para você. Quando a gente vê essa história lá da muralha de Jericó, né? A direção foi: dê 7 voltas, depois grite. Que doideira. Né? Como assim? Mas Deus já tinha falado: eis que estou dando a cidade a vocês. Deus já tinha dado, mas para eles desfrutarem do que Deus tinha dado, eles tiveram que obedecer. Não fazia sentido. Era loucura. Gente, naturalmente falando. Você vai conquistar uma cidade? Vou. Como? Fica rodeando ela e depois você grita. Não foram as voltas, não foi o grito, foi a obediência à palavra de Deus. Quem derrubou a muralha foi Deus, mas eles só desfrutaram, só receberam daquela terra, porque eles obedeceram. Um comando que tenha parecido louco, mas eles sabiam que era um comando de Deus e eles obedeceram. E eles desfrutaram da fidelidade de Deus. Amém? Então eu não sei qual é a impossibilidade, qual é a dificuldade, qual é o cenário que você está vendo que está fora do seu planejamento, que você não consegue enxergar como uma possibilidade de acontecer. Obedeça por mais louco que pareça. Obedeça por menos probabilidade, por menor probabilidade que tenha de acontecer. Obedeça, porque existem grandes coisas após a sua obediência. Deus já te entregou grandes coisas. Já entregou, já está feito. Tudo que Deus tinha para fazer, Ele já fez. Tudo que Deus tinha para dar, Ele já deu. Mas a gente só vai receber depois da obediência. A chave para abrir a porta do que a gente tem para receber é a obediência. Então, independente do que seja, obedeça, porque você vai ver Deus cumprindo aquilo que Ele prometeu. Amém? A gente vê lá a história de Pedro, né? Andando sobre as águas, essa canção que a gente vai cantar. E Jesus não parou a tempestade. Jesus não parou os ventos. Amém? Jesus disse: vem. Independente do que você está vendo, pode vir. Irmãos, Ele andou sobre as águas. Ah, mas Ele afundou. Não, peraí. A Bíblia diz, Ele começando a afundar. Gente, não existe começando a afundar. Só na Bíblia, só com Deus. Se você bota o pé na água, não tem chão, acabou. Você vai embora. Não tem começando a afundar. Então, Ele andou sobre as águas. Ele começou a afundar, mas Ele tinha uma palavra. Ele andou sobre a palavra. Então, e Deus, reforçando, Jesus, Ele não parou os ventos, não parou a tempestade, não parou as ondas. Pedro andou diante de tudo isso. E por que Ele começou a afundar? Porque Ele começou a reparar nisso. Ele tirou o foco da palavra. Então, hoje, o meu convite para você é: foque no que Deus te disse. Independente de circunstâncias que estejam aparecendo. Independente de problemas. Problemas não são empecilhos para Deus fazer acontecer o que Ele disse que vai fazer acontecer. Amém? Então, o meu convite para você hoje realmente é silenciar todas as vozes de circunstâncias desfavoráveis, de problemas, de coisas que saíram fora do teu planejamento, mas que você foque na palavra. Você foque no que Deus disse para você e Ele vai fazer acontecer. Não tem por que se preocupar, não tem por que querer saber como que vai ser. Não, só obedece.
Creia que aqui não tem chão, mas Deus está mandando eu ir, eu vou. Deus vai colocar o chão, Deus vai te fazer andar sobre o vento, não importa. Se Ele falou para você ir para o outro lado, você vai para o outro lado. Amém? Lá em Ezequiel, a gente vê que o Senhor foi levando ele pelas águas no tornozelo, no joelho, na cintura, até que chegou uma hora que ele já não tinha mais controle, já não conseguia mais pisar em chão firme. E o Senhor o levou de volta para a margem. E quando ele chegou na margem, ele viu todas as maravilhas que estavam ali naquela terra. Sabe, queridos, Deus também nos convida a largar o controle. Pode ser que o Senhor esteja te pedindo a ousadia de obedecer independente de circunstâncias. Mas pode ser também que Ele esteja te convidando a largar o controle, a descansar e ver Ele trabalhando por você. Deixar Ele te levar, Ele te conduzir. Amém? Existem situações onde Ele vai te direcionar. Eu quero que você faça isso, faça aquilo. E existem situações que Ele simplesmente vai dizer: descansa, eu estou trabalhando por você. Então, que hoje você ouça do Senhor: meu filho, eu quero a sua ousadia de obedecer e andar sobre as águas independente de circunstâncias. Ou que você ouça dele: meu filho, descansa, entrega o controle nas minhas mãos que eu vou fazer acontecer. Não importa, só ouça do Senhor o que Ele tem para te dizer nessa noite. Porque você não está aqui em vão, eu não estou aqui em vão. E eu sei que o Senhor tem grandes coisas preparadas para todos nós. Para todos nós, sem exceção. Deus não criou ninguém sem propósito. Deus não criou ninguém por um acaso. Todos fomos criados por um propósito. E para que a gente possa cumprir esse propósito, nós precisamos decidir nos posicionar em obediência, nos posicionar em fé, de viver aquilo que o Senhor preparou. Amém? Só reforçando, não é na sua força, não é do seu jeito, não é no seu tempo. Descansa, escuta do Senhor. Pai, é para eu andar? Para qual direção eu vou? Eu estou indo. Pai, é para eu descansar? É para eu largar? Ok, estou descansando. Hoje é uma noite de você escutar do Senhor qual é a obediência que Ele está te pedindo. Sem medos, sem reserva, sem preocupação, porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Amém, queridos? Vamos ficar de pé e vamos juntos louvar. Oh, aleluia. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar.
controle, querido. Entregue o controle. Não vai ser na sua força, não vai ser do seu jeito. Ele vai te guiar. Aleluia. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que Ele está segurando na sua mão. Ele está te conduzindo para onde você precisa ir. Aleluia. Não tenha medo. Só acompanhe. Só acompanhe. Ele vai te levar para o melhor lugar. Ele vai te levar para o lugar mais seguro. Aleluia. Senhor, em tua presença, guia-me para que em tudo em ti confie. Você está confiando mesmo? Você está confiando mesmo? Você está disposto a obedecer, independente de tempestade? Você está disposto a obedecer, independente de circunstâncias? Ele te fortalece hoje e te conduz ao melhor lugar. Ele está levando você. Só confia, confia. Não precisa ter medo. Não precisa se preocupar. Ele quem vai te levar. Você só precisa caminhar na direção que Ele te sinalizar. Confia, 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 confia. Ele não falhou e nunca falhará. Não falhou e nunca falhará. Confia, confia. Vem nos guiar, Senhor. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor. Existem pessoas aqui que o Senhor lhe está mostrando exatamente qual é o caminho a seguir. Existem pessoas que Deus está dando uma visão tão clara, que você só não obedece realmente se você não quiser. Ele está te guiando para um lugar que pode parecer naturalmente loucura, não tem como dar certo, mas se Ele está te dizendo, só obedeça, querido. Existe algo poderoso e precioso para você viver logo após esse passo de obediência que você der hoje. Decida hoje. Hoje, não perca mais tempo. Hoje você vai para o rumo que o Senhor determinou. Sua obediência e sua fé te levará ao cumprimento daquilo que o Senhor determinou para você. Mais uma vez, guia-me para que em tudo em ti, sobre as águas eu caminhe, por onde quer. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme. E ao teu nome clamarei.
Clame. Clame que Ele te ouve. Clame que Ele te responde. A sua fé será fortalecida, porque você vai desfrutar cada vez mais da fidelidade do Senhor na sua vida. Você já sabe que você pode confiar, mas a cada passo de obediência que você dá, você aprende um pouco mais. Você fica mais fortalecido na certeza de que você pode confiar. Não tenham medo. Você já tem a sua experiência até aqui hoje com Deus, mas Ele tem níveis maiores. Ele tem níveis mais profundos. E você vai alcançar esses lugares de passo em passo, de fé e obediência. Amém? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.